Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do Desenvolve Vale. O nosso objetivo é trazer sempre um bom conteúdo que ajude no seu dia a dia, que pense no desenvolvimento da nossa região, que todos nós adoramos, que é esse Vale do Paraíba, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, que região fantástica que todos nós moramos. E temos assuntos diversos. E hoje tem um convidado muito especial para falar de um ponto importante, dos direitos, dos deveres, da justiça. Convido ao meu lado aqui, doutor Marcos Pagan, juiz de direito aqui na cidade de São José dos Campos. É um prazer muito grande, doutor Marcos, tê-lo aqui participando do Desenvolve Vale. Prazer é meu, Kiko. Agradeço muito o convite que me foi feito e também essa oportunidade, de estar aqui e conversar sobre assuntos, como você disse, muito relevantes e tratando também de assuntos jurídicos e da justiça. Excelente. O Dr. Marcos ele já tem um nome conhecido aqui na cidade pela sua dedicação à causa como direito, se destacou nisso. Eu, particularmente, tive o privilégio de ouvir muitas orientações, palestras que ele ministrou. E é um tema extremamente importante que é a justiça. Na verdade, ninguém quer ter problema com a justiça, né, doutor Marcos? Ninguém quer enfrentar esse desafio. E eu queria começar perguntando, dentro desse ambiente jurídico, como é que está sendo vista a justiça atualmente? Ela é mais punitiva? Ela está mais preventiva? Como é que está o ambiente hoje da justiça? Quando a gente fala em justiça, Kiko, a gente tem uma ideia um pouco mais ampla, porque pega o que a gente chama de sistema de justiça, às vezes pega também, o leigo pensa no Ministério Público, na polícia, nos outros órgãos, às vezes até órgãos governamentais. A justiça, na verdade, é o poder judiciário e o poder judiciário também tem as suas diversas frentes, as suas diversas áreas. A área penal, que é muito conhecida, mas também o poder judiciário cuida do direito de família, do direito das crianças, cuida também do direito eleitoral, que agora está muito em voga. Cada juiz exerce a sua função diferenciadamente, Nós somos destacados na nossa carreira para fazer, ora às vezes da justiça penal, criminal, ora às vezes da justiça civil, ora até às vezes da justiça eleitoral também. E ultimamente nós temos reparado que a justiça assumiu um protagonismo que, na verdade, nós juízes não queremos, mas que nós temos que assumir também essa frente. É um momento delicado em que nós tivemos também a questão da Lava Jato, que também nos colocou à frente da sociedade, e é um momento delicado por uma série de questionamentos, mas é também um momento de afirmação, Então, nós estamos vivendo esse momento juntamente com aquilo que tem acontecido com a sociedade. A gente tem visto realmente a justiça ter que entrar em assuntos a todo momento aí da sociedade. Sim. Hoje, o senhor está em que área no Fórum de São José dos Campos? Aqui em São José dos Campos eu atuo naquilo que as pessoas carinhosamente chamavam de Tribunal de Pequenas Causas, a gente chama de juizado especial, porque nenhuma causa é pequena, Sem dúvida. Mas são essas causas mais simples, relacionadas a direito do consumidor, direito de vizinhança, às vezes uma questão de carro, alguma coisa menos vultosa em termos financeiros, mas muito importante porque tem a ver com o dia a dia das pessoas. E também acumulo, nesses últimos 2 anos, tenho acumulado a função eleitoral. A partir do ano que vem, não mais, então vou ficar exclusivamente mesmo nessa função das pequenas causas. Então, o senhor, essa última eleição ficou sob sua responsabilidade como juiz eleitoral? Sim, eu estava aqui juntamente com outros 3 colegas, essa função ela é rotativa, por isso que a gente vê também ministros do Supremo, outros juízes também fazendo uma rotatividade, e foi a minha vez, fui quem tocou, Foi a gente, aqui, como era uma eleição de âmbito geral, nacional, a nossa participação ela é menor, mas muitas das nossas funções estão relacionadas aos eleitores, às candidaturas, a aprovação, e também no dia da eleição, aquilo que acontece também é de responsabilidade dos juízes eleitorais. Agora, doutor Marcos, o senhor que tem aí uma experiência de muitos anos já como juiz, é possível evitar a judicialização ou as pessoas hoje usam um pouco da justiça para tentar tirar alguma vantagem? Tem aumentado o número de processos, tem diminuído? Qual que é o cenário? Porque a gente imagina que nenhum cidadão do bem queira visitar o fórum. É verdade, você tem razão
em relação a isso, Kiko, mas eu acho que nós temos uma situação no Brasil que é peculiar, porque nós temos uma cultura daquilo que a gente chama de cultura da judicialização. A gente vê as pessoas falando, nós vamos nos encontrar nas barras do tribunal, ou então dizendo, olha, eu vou colocar você na justiça, até com um certo orgulho, né, ou com uma forma de intimidação. No Japão é ao contrário, as pessoas têm vergonha de ir ao Poder Judiciário porque isso mostra que elas não conseguiram resolver os seus problemas através do diálogo. Através do diálogo e sem a necessidade de um intermediador que imponha uma solução, é a nossa função. Nós temos 100 milhões de processos, é um número extremamente alto. 100 milhões de processos. No Brasil? No Brasil todo, e cada processo nos custa 5, né? Custa ao Estado, a todos nós. Sim. 5, 10 mil reais, imagine isso, o custo, a gente chama de custo Brasil, 6% de todo o produto interno é destinado ao Poder Judiciário. Isso não é bom, né? Nós estamos tentando reverter essa situação. Isso tem uma série de causas, uma série de características, a nossa legislação, mas a gente precisa reverter isso, por isso que nós temos estimulado formas não apenas de resolver os problemas de modo consensual, ou seja, sem a necessidade do juiz impor uma decisão, são os acordos, né? Como também temos estimulado e trabalhado para que todos os setores da sociedade compreendam que precisam prevenir esses litígios. Isso é muito importante. Atuar de uma forma diferente antes que o litígio aconteça, né? Isso é um trabalho que já tem sido feito há 20 anos, né? Nós ainda estamos no momento de transição, mas ele ganhou força. E respondendo a sua outra parte da pergunta, o número de processos, lamentavelmente, não obstante todo esse esforço, ele tem subido ano a ano. Puxa, eu próprio tenho, nos últimos 5 anos, praticamente dobrou o número de processos. Que pena, né? É uma pena. Dr. Marcos, a gente precisa tentar caminhar para uma evolução que as coisas não utilizem da justiça, porque eu vejo que às vezes tem muitas pessoas que querem usar a justiça para alguma vantagem. Casos que são justos, que não têm alternativa. Agora, dentro das suas audiências, eu sei que existe um esforço muito grande do senhor como juiz de buscar conciliação. Sim, sim. Né? Então, isso é um ponto muito positivo, porque também, além de encerrar rápido, atende às duas expectativas, né? E o custo para o fórum, para o Estado, é muito menor, porque o acordo, inclusive, ele é mais cumprido do que uma sentença, nós temos estatísticas em relação a isso. Tá. E também o processo fica mais ágil, né? Todos ganham, a gente diz que é uma soma de ganha-ganha. De fato, a gente tem investido nisso, não só, isso tem se espalhado, né? Isso começou na Justiça do Trabalho, isso passa também pela Justiça Direito de Família, tem uma forte composição em relação a isso, mas os juizados especiais, ou de pequenas causas, já tem essa tradição, é uma vocação nossa, inclusive reconhecida pela Constituição. O artigo 98 da Constituição diz expressamente que os juizados devem promover essa conciliação, né? E isso é muito importante. Perfeitamente. Dr. Marcos, vamos para um breve intervalo comercial, mas voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta hoje conversando com o juiz de direito, Dr. Marcos Pagan, trazendo um pouco desse cenário aqui na cidade de São José dos Campos, de pontos da judicialização, número de processos, como evitar que se judicialize uma situação, enfim. E agora, Dr. Marcos, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, porque já que o número de processos tem crescido, aonde que estaria a falha? Será que as empresas mantêm um relacionamento não tão claro quando se trata de um relacionamento entre consumidor, né, e prestador de serviço? Qual seria a causa disso? Eu acho que o diagnóstico ele é um pouco mais amplo porque é um conjunto de fatores. Nós temos essa cultura, né? Nós temos também o fato de que o Brasil é o país onde há mais advogados no mundo todo, né? Então já existe também um cenário. Nós temos uma legislação muito complexa, porque ela é, além de muito ampla e ela tenta tratar de tudo, ela tem também algumas brechas. E nós temos também o aspecto de que nos últimos anos, né, isso é algo que não tem a ver com o direito, o mundo mudou muito, né? As nossas transações, os nossos negócios ficaram mais ágeis,
mais complexos em alguns casos, mas acessíveis, principalmente com o fenômeno da internet e com o fenômeno das vendas online. Certo. Então, todo esse conjunto de fatores, ele efetivamente contribui para esse número maior de casos, né? Agora, em relação às empresas, nós temos essas duas vertentes, vamos dizer assim. De um lado, aquilo que você chamou de causas, né, que são causas, a gente chama de causas predatórias, essas causas abusivas, isso existe mesmo e a gente tem que tentar combater, é um desafio para nós. Até, se o senhor me permitiu um parênteses, por exemplo, tem situações que você vai numa empresa de telefonia, seja ela qual for, adquirir um plano. Quando você decide, eles te dão lá um documento para você assinar que ninguém lê. Não seria. E mesmo que alguém discordasse de alguma cláusula, ela não tem mudança. Será que existe, às vezes, situações em que essas empresas exageram no que você acaba não lendo e você só percebe o problema na hora que ele acontece e vê que você está refém de um contrato mal feito, vamos dizer assim? Perfeito, porque é o outro extremo, né? Que Sim. é o extremo daquilo que eu chamo também, a gente tem o que se fala de indústria do dano moral, até existe, mas também tem a indústria do mau serviço e a indústria desses contratos abusivos. Esses contratos nós chamamos de contratos de adesão. Nesses contratos, a parte consumidora, que são as pessoas em geral, elas não têm a possibilidade de modificar esse contrato. Exato. Ou adere ou fica sem o plano. Sem. E também tem a questão da padronização, né? Hoje a compra de um celular, eu costumo dizer, é um contrato que vale para mais de 1 bilhão de pessoas, né? Você pensa o alcance que essas grandes marcas têm. Então, quem vai à internet hoje, isso é interessante da gente perceber, né? Foi feita uma pesquisa e 0,001% das pessoas se dispõe a ler aquilo e às vezes é uma exigência, né? Você carrega para o final da página e aplica, ou como você disse, a gente assina. Quantas às vezes a pessoa apresenta para você um contrato escrito, você assina e não sabe o que tem lá. É muito comum, mas aí nós temos também a legislação que, de certa forma, tenta equilibrar isso. Certo. E também acertar. Daí também a questão dos conflitos. Porque né? se der algum problema, a justiça já vai falar, pô, ele também não teve chance de mudar aquele contrato. Esse é um aspecto, né? Já pesa, né? Já na pesa. Decisão do juiz, isso aí. O próprio Código de Defesa do Consumidor diz que, nesses casos, o juiz, ao interpretar o contrato, ele tem que puxar a sardinha, vamos dizer assim, ele tem que pender para o lado aderente, que é o consumidor, que é a parte que a gente diz que é mais fraca e por suficiente nessa relação. E nós temos também uma disposição extremamente importante, que é a do artigo 6º, inciso 3º do Código, que diz que o consumidor tem direito à informação clara e precisa. É uma redação de 1990. Eu diria que essa redação até está desatualizada, porque é a informação que deve chegar ao consumidor como adequada. O que quer dizer adequada? A pessoa tem que entender, é diferente se o meu público é uma pessoa idosa, se meu público não tem acesso à educação, são pessoas analfabetas, a gente vê muito isso em contrato bancário, é muito comum. Assina tudo lá e vai. E vai, né? E depois chega lá e tem uma cláusula, que são essas cláusulas abusivas, cabe ao Poder Judiciário, como eu disse, interpretar, fazer a análise e reequilibrar essa relação. Eu confio muito na justiça, Dr. Marcos, eu acho que esse olhar, ouvindo isso de um juiz, a gente fica feliz, porque a gente sabe que principalmente grandes grupos, grandes empresas, não por má fé, mas tem todo um jurídico ali para se blindar de tudo. E às vezes o cidadão comum, que está lá na boa fé de comprar, mas não tem uma visão global, acaba se prejudicando, né? Mas o juiz, eu acho que ele acaba desenvolvendo uma habilidade de saber quem está na mesa ali, se tem esperteza ou se é um problema. Tem isso, Dr. Marcos? Quando bateu o olho ali, já sabe se teve o Gerson, né? Que a turma fala, lei de Gerson, né? A gente vai desenvolvendo, inclusive, essa habilidade, né? Claro. Depois, com o tempo. Por isso que eu gosto também muito, não só da conciliação, mas do contato com as pessoas. Porque esse contato, que hoje está muito virtualizado, mas esse contato nos permite também, né, encaixar e identificar essas questões, essas tentativas de brechas, né, e também de má-fé. Você usou uma expressão que hoje está muito em voga no meio jurídico. Qual que é? É a boa-fé. A boa-fé. O próprio Código de Defesa do Consumidor... Porque erra mesmo, a gente sabe que a empresa não pode errar. Alguns têm má-fé, inclusive, né?
que tá em baixa. As pessoas começaram a perceber que o Poder Judiciário e a Justiça começou a sancionar, ou seja, aplicar penalidades para aqueles que atuam de má fé. Então, agora nós temos um outro movimento dessas grandes empresas, inclusive, que é o movimento de tentar ajustar, de equilibrar esses contratos e tratar o consumidor com o respeito que ele merece, como nós somos tratados quando viajamos, por exemplo. No exterior é diferente. Sem dúvida. E você vê também empresas hoje sérias, que não possam errar, etc., mas estão ali com sua estrutura, seu compliance, querendo fazer da forma correta, não querendo ter nenhum tipo de vantagem. E às vezes você percebe pessoas tentando também prejudicar, porque acha que é uma grande empresa, vai tentar tirar uma casca daquilo, né? Acontece, nós temos casos, inclusive, judicializados hoje nós temos uma forma diferente, não é? Que é uma forma de atuação da justiça mais econômica e mais efetiva, em que, em vez de a gente analisar o caso concreto, a gente analisa o contrato, a relação jurídica em si, ou a questão. Perfeito. Né? A gente chama de tratamento de macrolides, de tal forma que o Poder Judiciário, há instrumentos jurídicos para isso, consegue atuar na causa. Né? Então, em alguns casos, o Poder Judiciário dá uma decisão que ataca a abusividade de determinada cláusula. Perfeito. E isso também contribui para que a gente tenha um processo mais efetivo, menos custoso e o preventivo. As empresas começam a pensar mais. Eu estava vendo um caso específico da construção civil que parece que a garantia é 5 anos. E aí alguns condomínios tentando pegar carona na garantia, quando falta ali um mês para terminar os 5 anos, entra na justiça buscando a manutenção do prédio todo. Quer dizer, não deve ser dessa forma, né? É a tal da má-fé, né? Aí já é má-fé. Doutor Marcos, nós temos um breve intervalo comercial, voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta. Hoje estamos conversando com a Justiça. Dr. Marcos Pagan, juiz de direito, trazendo aqui um cenário excelente para nós de explicações de como se evitar uma judicialização, dos cuidados, né, de manter a boa-fé dentro do relacionamento entre consumidor e empresas, enfim. Doutor Marcos, com essa questão da pandemia, a gente tem acompanhado, inclusive o Desenvolve Vale está fazendo um estudo disso, a mudança de perfil na forma de comprar. Sim. Muitas pessoas estão aderindo a compras online, pela internet, tudo isso. Ao mesmo tempo, a internet é um ambiente que a gente desconfia, né? Botar número de cartão de crédito, etc. Os problemas judiciais estão aumentando ou é um cenário seguro essa questão desse ambiente de compra pela internet? Poxa, Kiko, você tocou num ponto que para nós, também da academia, né, dos estudiosos do direito, tem sido fundamental e objeto de muitas análises. Porque, de fato, era um movimento que a gente já tinha um pouco antes, fenômeno decorrente da internet, da globalização também, não é? E do acesso também, maior acesso, isso é logístico, não é? Como a sociedade conseguiu se desenvolver de tal modo a oferecer produtos e serviços não sempre baseado no contato físico, que sempre foi uma tradição. Certo. 30 anos atrás isso começou a modificar e nós começamos, de fato, a sociedade é muito dinâmica e começamos a ter essas relações não só virtualizadas, né, essas relações eletrônicas, como também algo que é interessante perceber, as formas de pagamento, elas foram se alterando. Sim. E aí o ambiente jurídico acaba refletindo no ambiente jurídico. Com certeza. Fraudes, né? Sim. Os meios de pagamento estão sempre lidando para tentar conter as fraudes, para se tornarem mais seguros, mas os contratos, o modo do contrato foi alterado. E também o anacronismo, vamos dizer assim, a nossa legislação, ela é difícil de conseguir acompanhar essa velocidade, né? E nesses 30 anos a gente teve ainda um outro fator, que é o fator da pandemia. Eu próprio não gostava muito de fazer compras à distância, né? Mas tive que me adaptar e aí comecei também a ganhar confiança. Os procedimentos passaram a ser mais seguros, não só no pagamento, mas também as entregas mais ágeis. Sim. E isso tudo acaba refletindo, é evidente, porque nós
muda um pouco a forma, né, o formato do que nos chega, mas a gente tem que se adaptar. O que é interessante perceber é que o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei de 1990, quando sequer havia ainda a internet, ela foi muito sábia. Porque naquela época, você vai lembrar, iam as pessoas vender enciclopédia na sua casa. Sim. Ou então por telefone, se fazia muita compra. E nós temos um dispositivo extremamente importante que diz que nesses casos em que a compra é feita, não é feita na loja física, certo, no local, na sede física, ela pode ser cancelada em 7 dias, mas só para esses casos. Tá certo. E nós conseguimos adaptar esse dispositivo para essas compras online. Por quê? Qual era a ideia? Era a ideia de que houvesse uma maturação, né? As pessoas pensassem melhor e as pessoas também tivessem a oportunidade de verificar fisicamente aquele produto, certo, saber se ele era adequado, se tinha um defeito ou não. Tá. Então agora nós aproveitamos isso com essas relações pela internet e nós temos realmente um prazo de 7 dias contados da entrega e ele é um prazo, a gente diz que não precisa de motivo, é uma rescisão imotivada. Ah, é? A pessoa recebeu, não gostou, não precisa ter defeito algum, não gostou, ela pode devolver e o fornecedor tem que pagar inclusive o frete. Ah, então é um modo seguro, né? É um modo seguro e conveniente. Ah, né? Sim. Eu, por exemplo, uso agora o cartão que eles chamam virtual, que vale só para uma compra. Isso. Né? Que acho que é um ponto positivo, que eu tinha medo mesmo de ficar colocando os dados do cartão. Isso é um ponto positivo porque... Os bancos têm tentado, né? Tem tentado, e inibe, né? Inibe bastante fraude, a gente percebe, mas o Poder Judiciário também tem emitido decisões que valem para todos, né? Principalmente nesses casos de fraude do mal. E a criatividade desse povo, não é? Não, é impressionante. Não é dos estelionatários, a gente tem que sempre... Os bancos fazem isso, as instituições financeiras, o comércio em geral tenta correr atrás e nós também do Poder Judiciário percebemos isso. Porque hoje o banco também te municiou com muitas coisas que você acaba fazendo pelo aplicativo. Sim. Sinceramente, tem certos lugares que a gente vai que dá uma preocupação de estar com o celular na mão. Eu sei. Porque se o cidadão te aborda ali, te faz uma ameaça, alguma coisa, ele sabe que você tem a senha, que você pode acessar. Então, acho que isso vai ser um ponto difícil no futuro. É que acho que os bancos têm que se organizar. Sim. Né? Não sei se criar uma senha lá que, quando digitar essa senha, significa que eu estou sob coação. Ah, também pode ser. Né? Entendeu? Se ele faz a operação ali, mas não faz, para tentar proteger as pessoas, né? Ou então uma dupla, né? Eles já estão fazendo isso, que é uma dupla confirmação. Às vezes ligam em casa, a gente não pode ficar bravo quando liga para a gente. Não pode. Pelo contrário. É verdade. É uma forma de segurança. E realmente a gente está vendo esse movimento. Mas teve mais casos, já tem casos online? Muitos casos. Muitos casos de fraude em contratos bancários, em outros tipos. A gente está ficando também um pouco mais... E outra coisa que você estava falando, eu pensei aqui, depende um pouco também da geração, né? Para nós, eu tenho uma resistência maior, você provavelmente deve ter também. Também. Aí a gente vê pessoas que às vezes tentam entrar nesse ambiente e são vítimas fáceis, principalmente as pessoas mais idosas, aquelas que não têm conhecimento de informática. A nova geração que está vindo já é mais acostumada, mas é também mais descuidada. Então, e isso acaba... Tem que achar esse equilíbrio, né? Achar o equilíbrio, é claro que isso chega para nós, juízes, temos que resolver essas questões. Perfeitamente. Dr. Marcos Pagan, muito obrigado pela sua participação. A gente sabe aí de todo o seu trabalho, aí, um juiz realmente muito dedicado a achar o melhor caminho justo ali, né? Te conheci dessa forma. Isso é muito importante, né, que as pessoas continuem acreditando na justiça como um caminho legítimo para resolver qualquer discordância. Muito obrigado pela sua participação e já está convidado para um próximo programa. Em nome do Poder Judiciário, eu que agradeço e parabenizo aqui pela oportunidade e pelo programa, viu, Kiko? Muito obrigado, Tom Marcos. Bom, a você, telespectador, espero no próximo programa. Um abraço e até!